Vamos retomar aqui a nossa conversa. Eu estou recebendo hoje o doutor em economia, ele é professor universitário, Douglas Braz, que está conosco e que está trazendo para a gente esta forma de lidar com o nosso dinheiro de uma forma pacífica. Ele trouxe a questão da educação financeira, que é algo que a gente precisa olhar para isso, mas e agora? Qual que é o primeiro passo para que eu tenha esse controle, a visão do meu dinheiro, já que muitas vezes as pessoas não têm? É começar por anotações ou não é bem esse o caminho, Douglas? Eu acho que antes de qualquer coisa, Mônica, a gente precisa definir quais são as nossas prioridades. E para definir prioridades, a gente precisa, dar uma olhada para quais são os nossos objetivos, o que a gente gostaria de alcançar no curto, médio ou longo prazo, porque quando a gente define esses objetivos, a gente vai começar a traçar um plano para alcançá-los. E é quando você define esses objetivos, você vai ter mais ou menos ideia de quanto você precisa poupar para cada um desses objetivos. Então, definir isso é o nosso primeiríssimo passo. Depois de definir esses objetivos, de definir quais são as nossas prioridades, quais são as coisas que vão nos motivar ao longo do processo de planejamento, Porque a gente precisa ter essa motivação. Se a gente não tiver nenhuma motivação, fica difícil. Você fala assim, vou deixar esse planejamento para lá, vamos ver como é que a coisa vai seguir aqui, A gente fica meio solto. Mas depois que você define essas prioridades, define esses objetivos, é hora da gente dar uma olhada para aquilo que aconteceu nos últimos tempos, Como a gente está gastando o nosso dinheiro. Então, fazer essa fotografia financeira é algo muitíssimo importante para a gente entender. Eu queria que o pessoal colocasse aqui os tópicos, que o Douglas nos mandou. Eu achei muito interessante isso, tirar uma foto do que a gente ganha e do que a gente gasta. Isso. A nossa vida financeira é um filme, Mônica, e aí a gente precisa tirar uma fotografia de um determinado momento para entender, como é que as coisas estão acontecendo, como é que a gente gastou nosso dinheiro nos últimos tempos, porque esse olhar vai fazer com que a gente consiga se organizar para os próximos meses, para os próximos anos, E aí, nessa fotografia, a gente precisa identificar algumas coisas. Quais são os gastos que são um pouco mais engessados, os gastos fixos, Quais são os gastos variáveis, aqueles que oscilam mais ao longo do tempo, E quais são os gastos sazonais. Inclusive, gastos sazonais são aqueles que estão acontecendo, grande parte deles, nesse momento, no começo do ano. Matrícula escolar, material escolar, impostos, IPVA, IPTU, são coisas que a gente às vezes se esquece. Então você tem que fazer um mapeamento dessas coisas antes que elas aconteçam. Tudo isso dentro dessa fotografia financeira. Tá. Portanto, não tem como fazer um bom planejamento financeiro sem antes entendermos para onde está indo o dinheiro. E nesse tirar a foto eu posso descobrir também ali que eu estou com uma dívida no cartão de crédito, que eu estou com alguma dívida ali que está atrapalhando até a possibilidade de poupar? Com toda certeza. É justamente nesse momento que a gente vai identificar em que situação nós estamos, porque nessa fotografia financeira a pessoa pode identificar que talvez ela tem um parcelamento de fatura de cartão que talvez ela nem sabia que tinha, se ela está entrando ou não no cheque especial, que é uma categoria de crédito muitíssimo perigosa, porque ela tem uma taxa de juros enorme, Então, é justamente um momento para que você entenda em que posição você se encontra na vida financeira. A partir do momento que eu perceber, acerto primeiro as dívidas para depois começar aquele desenho do orçamento do que eu quero para os próximos meses? Eu acho que as coisas têm que ser feitas de maneira simultânea. Uma vez que você percebe em que situação você se encontra do endividamento, Inclusive, uma pessoa que está endividada, ela precisa fazer uma lista de quais são essas dívidas, características dessas dívidas, se é cartão de crédito, se é cheque especial, se é empréstimo pessoal, se é um empréstimo consignado, Para que depois que você identifique quais são essas dívidas, você consiga traçar uma estratégia para lidar melhor com elas. Quem sabe unificar as dívidas, tentar baratear dívidas que são mais caras, Então talvez buscar uma linha de crédito que tenha uma taxa de juros mais baixa do que aquela que você está pagando em algumas das linhas de crédito que você já pegou e, obviamente, inserir isso dentro do seu orçamento com uma parcela que caiba no orçamento. Muitas pessoas fazem renegociação de dívida sem considerar qual é a capacidade que ela tem para poder lidar com essa dívida, porque não adianta nada você assumir uma parcela que é muito grande, que assume uma proporção muito grande dentro do seu orçamento, e aí quando você vai lidar com as outras contas, a coisa
dá aquela embolada de novo. Exatamente. Né? E aí a gente não consegue sair dessa situação de endividamento. Mas isso para quem está em uma situação de endividamento, né? Algumas pessoas não estão na situação de endividamento e aí fica até um pouco mais fácil, né, de desenhar esse planejamento para os próximos tempos. Como é que eu desenho este orçamento? Já tirei a foto, agora como é que eu desenho? Por exemplo, eu quero viajar, quero trocar, tem muita gente querendo trocar de carro, né? Já percebe a necessidade. Como é que eu me organizo para isso? É um de cada vez? Como é que eu faço? Aí vai depender do espaço que você tem no orçamento, Mônica. Por isso que é tão importante a gente fazer a fotografia financeira. É ali que a gente vai identificar o que a gente está disposto a mudar no nosso dia a dia para inserir, né, um espacinho de poupança para direcionar para os objetivos que são fundamentais para nós. E aí a gente volta para o primeiro passo, está vendo aí a importância do primeiro passo, definir os objetivos, porque ali a gente vai definir, portanto, quais são as nossas prioridades e qual seria a necessidade de poupança para aquele objetivo. Aí, na hora de desenhar o orçamento para os próximos meses, você tem a possibilidade de tentar inserir isso, né, no seu dia a dia, sem que isso comprometa outras prioridades e sem que o seu bem-estar do presente seja comprometido, que é outra coisa muito importante. Né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, eu quero poupar para esse objetivo, para aquele, né? Mas isso pode comprometer, né, o bem-estar do presente de maneira mais significativa e aí pode ser que a pessoa não esteja disposta, né, a seguir no planejamento dessa forma. E aí, no caso, como que eu guardo o dinheiro? Né? E percebi que eu tenho condições de guardar. Eu guardo quanto? Né? Posso guardar 100 hoje, R$20 no mês que vem? Posso fazer essa manobra? Sim. Essa matemática? Sim, você tem essa possibilidade, mas assim, mais uma vez, o primeiro passo de definição de objetivo é que vai mais ou menos definir quanto você precisa poupar, exatamente. Mas eu acho, Mônica, que assim, para a realidade de grande parte da população brasileira, que tem uma restrição de renda bastante significativa, mais importante do que quanto poupar é estabelecer o hábito da poupança. Então, assim, muitas pessoas não conseguiram consolidar esse hábito da poupança e uma vez que você fortalece isso, aí sim você tem possibilidade de começar a pensar sobre qual seria o valor ideal. Então, vamos fortalecer esse hábito da poupança em primeiro lugar e como que a gente consegue fortalecer isso, Mônica? Eu acho que uma dica bastante importante, né, se as pessoas não se lembrarem nada desse nosso papo aqui, se lembrarem só disso, já teremos um ganho significativo aqui, que é antes de você pagar qualquer conta, né? Se você percebe que existe de fato um espaço no seu orçamento, direcione aquele dinheiro da poupança, né? Que vai para a poupança, não necessariamente para o produto poupança, aí é uma conversa para outros momentos, né? Mas vai separar esse dinheirinho que ela pretende poupar no momento em que ela recebe a renda dela e não esperar o mês acabar para poder fazer com que essa poupança aconteça, porque isso garante que essa pessoa vai conseguir, né, guardar aquele dinheirinho, fazer as contas do mês, né, e se controlar ali para poder garantir que esse dinheirinho que ficou guardado permaneça lá. Adorei essa dica. E para a gente fechar, Mônica, eu tenho maior dificuldade de olhar a planilha, de olhar a anotação. Eu tenho que olhar sempre ou não precisa digamos, dessa pressão, né? Não precisa. Inclusive, se a gente precisar ficar fazendo anotação em planilha, em caderninho, né, ou em qualquer outra ferramenta para poder ter um bom controle financeiro, pode ser que isso não dure muito tempo. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai definir esses valores de referência a partir do orçamento, né? Então, a gente vai definir aquilo que a gente gostaria de gastar em cada uma das categorias, gastos fixos, variáveis, e aí, ao longo do mês, a gente vai dar uma olhadinha para o extrato bancário, para a fatura do cartão e comparar uma vez por semana que seja, Mônica, uma vez já é suficiente. Tá? Com aqueles valores que a gente tinha definido no orçamento. É essa comparação que vai fazer com que a gente tome melhores decisões ao longo do mês. Por quê? Olhar para o extrato e para a fatura quando as coisas já fecharam, no final do mês, não adianta. As decisões de consumo elas já foram tomadas lá atrás. Não tem muito o que ser feito. Então, a sacada aqui é olhar para esses números, né, e comparar com aquilo que é o ideal para a gente, né, que foi construído no orçamento. Ao longo do mês, uma vez por semana, você dá uma olhadinha e aí se você viu que bateu mais ou menos aquele limite semanal que você tinha definido, isso já te acende um alerta, né? Opa, então nas próximas semanas eu vou ter que dar uma seguradinha na barra aqui para poder fazer a coisa funcionar e fazer com que a fatura ela venha no limite adequado ou que o salário ele
dure até o final do mês. Final do mês. Exatamente. São as dicas do nosso amigo aqui, doutor em economia, professor universitário, o Douglas Braz, né? Mais uma vez reforçando essa importância da gente estar em paz com o nosso dinheiro e olhar para ele com muito carinho, com muita atenção. Obrigada, viu, Douglas? Eu que agradeço, Mônica. Bom fim de semana para você, viu? Muito obrigada.